Fala pessoal, meu nome é Felipe Araújo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre criação de personagem e a gente vai usar um conceito não tão comum assim. A gente vai usar o conceito dos chakras. Muitos roteiristas e autores, eles usam várias técnicas de desenvolvimento de personagem, né? Tem muita gente que usa os 7 pecados capitais, é muito comum a gente ver esse tipo de estrutura sendo proposta para a criação de personagem. Tem muita gente que usa a astrologia para desenvolver personagem, mas hoje a gente vai por um caminho não tão convencional. A gente vai falar um pouquinho sobre como é o desenvolvimento dos personagens a partir do chakra. E isso você pode identificar dentro da narrativa, observando o comportamento do personagem, quais são as atitudes dele dentro da narrativa. O roteirista tem a incumbência de trazer para aquele universo da narrativa um seres humanos, né? São vários seres humanos que ele vai desenvolver, vai criar, mas claro, o personagem principal vai levar mais atenção dele. Ele tem essa função de trazer uma pessoa de verdade. Ele não pode trazer uma pessoa que a gente identifique que tem coisas falhas ali, né? Tem contradições muito grandes ali pra gente dizer que aquilo ali é verdade. Então o objetivo maior do roteirista tem que ser trazer toda essa persona, essa personalidade bem ativa mesmo do personagem para dentro da narrativa, para que a gente identifique de primeiro e se relacione com o personagem que está em cena. O que a gente vai fazer aqui é usar esse conceito de chakra para poder trazer para o universo do audiovisual uma ideia de criação de personagem. Para a próxima vez que você ver um filme, você ficar atento qual é o chakra do personagem que está ativo naquela narrativa. E você pode muito bem criar um personagem seu no futuro e falar, pô, vou pegar esse chakra aqui porque eu vi que naquele filme esse chakra funcionou, despertou certas interações que eu gostei. Isso é muito importante, tá? De você ter essa capacidade de deixar aberto que todos os chakras fazem parte da concepção de um personagem ou de um ser humano. Porém, naquela narrativa, naquele espaço de tempo que o filme vai contar a história, tem um que vai sempre estar mais ativo. A gente vai usar o livro Eastern Body, Western Mind, da Anodea Judith, que é um livro muito maneiro para quem gosta dessa coisa espiritual, sobre chakra, mas eu li com todo esse objetivo de trazer esse conteúdo para vocês. Se vocês acharem legal esse conteúdo, a gente pode até pegar essa ideia dos chakras e fazer um outro vídeo falando um pouco mais dos chakras na narrativa, nos chakras como obstáculo para o próprio personagem, o que ele precisa desenvolver na narrativa e tudo mais. Hoje a gente vai falar sobre o chakra ativo, a gente vai falar sobre o que a narrativa está tirando de dentro do personagem, é muito mais uma relação entre narrativa, entre estrutura e personagem. Então, você está se perguntando aí o que é chakra. Tem uma imagem que a gente vai colocar aqui na edição para você ver direitinho mais ou menos o que é chakra. São pequenos pontos no corpo humano que representam ali algum desencontro de energia, alguma entrada e saída de energia, alguma coisa assim. Vai dar um Google aí, pesquisa um pouquinho mais sobre chakra, que o meu conhecimento sobre isso é limitado para o audiovisual. Então a gente vai falar um pouquinho mais sobre como esses chakras se distribuem dentro da narrativa para criação e análise de personagem. O primeiro chakra é o chakra raiz, é o chakra básico, é o chakra do instinto de sobrevivência. Esse personagem ele vai ter como marca principal a vontade de dominar o ambiente que ele está. Ele não quer morrer, né? Ele não quer estar vulnerável, ele está sempre em risco, a vida dele está sempre em risco. Então isso faz com que o personagem seja um personagem mais atento ao ambiente, um personagem que sofra mais medo, né? Um personagem que exponha mais as suas emoções em determinados momentos de medo ou de completa apreensão sobre o que está acontecendo. É um personagem muito usado em filmes de sobrevivência, né? A gente tem inúmeros filmes de sobrevivência. Eu vou falar de um que eu gosto muito, que é o filme do Eu Sou a Lenda, do Will Smith. O personagem dele é um personagem muito claramente um personagem do chakra raiz, né? Ele está o tempo inteiro atento, o tempo inteiro precisando de alguma coisa nova para poder sobreviver e não ser completamente sucumbido ali naquele universo. Deus ainda nos ama. Tá vendo o quê? O que foi? Quarentena.
A gente viu que o personagem do Will Smith está conectado com o ambiente que ele está, né? A preocupação o tempo inteiro com o que o cerca, com todos os perigos que aquele mundo pode oferecer. Isso é uma característica do personagem desenvolvido com o chakra da raiz, né? Esse chakra inicial ele vai tirar esse instinto de sobrevivência de dentro do personagem, e o medo é o sentimento mais comum que o personagem vai apresentar na narrativa. O segundo chakra é o chakra sexual. Não tem muito a ver com o nome propriamente ser sexo. Pode até ser que o personagem tenha assim essa coisa do sexo mais aflorada, mas não quer dizer isso. Quer muito mais dizer sobre o instinto do personagem com suas emoções. Ele é um personagem conectado com as suas emoções. É um personagem identificado com aquilo que ele sente. Então, isso pro bem e pro mal. Ele pode estar triste e ser dragado para baixo, pode ser por um vício ou por uma perda muito grande. Geralmente aí eu tô falando de personagem que está inserido num ambiente de drama. Ou pra cima também, pode ser um personagem atraente, um personagem sedutor, um personagem que conquiste o ambiente pelas emoções que ele desperta nas pessoas. Aqui eu vou usar um exemplo de uma série que é muito divertida, que é a Lucifer da Netflix. Dá uma olhada se você não viu ainda, o personagem principal é muito legal. Dá uma olhadinha como é que ele se comporta. O álibi do Mário foi confirmado e não dá pra interrogar o Nils porque ele tá num avião voltando de uma apresentação em Nova York. Então, enfim, não tem muito que a gente possa fazer até ele pousar. Eu discordo. Lucifer? Por mais que seja divertido te ver usar o meu, quer dizer, o nosso, mas no fundo o meu feitiço, eu quero ele de volta. Então, vamos transar de novo, comigo por cima dessa vez. Acha mesmo que isso vai funcionar? Como se seu feitiço fosse algum tipo de DST? Bom, a gente precisa fazer alguma coisa. Então a gente viu que o personagem do Lucifer, ele está em contato com as emoções das pessoas o tempo inteiro. Ele domina aquele ambiente pelas emoções. E a culpa é um sentimento muito comum. Ao longo da narrativa a gente vai ver essa culpa aparecendo. Se você vê a série, dá uma olhada nisso, que é um sentimento muito comum que esse personagem acaba desenvolvendo, porque ele age muito pelas emoções, então ele também erra muito. O terceiro chakra é o chakra do plexo solar. É um chakra que ativa a coragem dentro do personagem. Ele vai tirar essa coisa da coragem do personagem, vai jogar o personagem para provas dificílimas, né? Esse chakra, quando ativo, ele é muito comum na jornada do herói, por exemplo, onde o personagem precisa vencer vários obstáculos, ele precisa tirar de dentro de si algo que ele nunca tinha visto antes. Isso é muito comum, esses personagens terem uma cena ou outra em que eles tentam resolver tudo sozinhos e são ajudados pelo ambiente. Mas enfim, a gente está falando aqui de como a narrativa desenvolve esse sentimento dentro do personagem. E o chakra do plexo solar, ele vai tirar essa coragem de dentro, ele vai fazer com que o personagem se esforce ao máximo e prove quem ele é. Hoje a gente vai usar o exemplo da Katniss Everdeen, dos Jogos Vorazes, que é um livro muito legal e virou uma série de filmes, mas dá uma olhadinha, ver como é que ela se comporta quando um desafio é colocado na frente dela. Primrose Everdeen. Onde você está, queridinha? Vem aqui. Pode subir. Eu me ofereço como tributo. Acho que temos uma voluntária. Ela tenta se jogar para a narrativa para poder conquistar ali os obstáculos com a força dela, né? Com a inteligência, claro, força física, mas ela conta muito mais com o instinto dela, que é de vencer, de vitória, de liderança, de enfrentar as coisas por conta própria, né? Não colocar ninguém na linha de frente por ela. Então a Katniss Everdeen tem essa característica, ela até assume aí os desafios pela irmã, e um sentimento que é muito comum no chakra do plexo solar é o sentimento da vergonha, porque o personagem ele se expõe muito
ao ponto de querer ser líder, vamos dizer assim, mas ele não está pronto ainda. A liderança não é o que ele queria. O que ele quer mesmo é trazer o equilíbrio para a narrativa, conseguir resolver aqueles problemas que só colocam na frente dele. Esse ponto traz uma exposição muito grande para ele. Então a vergonha é um sentimento comum, a gente vê umas nuances aí da Katniss Everdeen sentindo vergonha durante a narrativa, não querendo se expor tanto, depois ela acaba se acostumando, mas isso faz parte também do desenvolvimento do personagem. O 4 é o chakra do coração, é o chakra que dá ao personagem um ar de bem com a vida, vamos dizer assim, é um cara que está sempre disposto a ajudar, um cara gentil, um cara que coloca o sentimento dos outros em primeiro lugar, é aquele amigo que vai sentar do seu lado e vai te ouvir mais do que falar, né? Tem muita gente que não deixa você falar. O chakra do coração não. Ele vai ouvir você, ele vai te ajudar a resolver seus problemas a partir daquilo que você está expondo para ele. É um cara que não te abandona, é fiel, ele gosta muito de fazer as coisas pelo outro, de estar se doando para o outro e trazendo para o universo do audiovisual, se doando para a narrativa. O exemplo que a gente vai usar é o Sam, do Senhor dos Anéis. O Sam é ótimo exemplo do coração. Ele tá o tempo inteiro com o Frodo, inclusive quando o Frodo fala umas pouca vergonha pra ele, ele não larga o Frodo, ele fica atrás do Frodo e é bem aquilo ali, é a fidelidade, né? Ele é muito fiel àquele outro amigo, aquele outro ser que está se colocando na frente dele. Ele não vai abandonar simplesmente por um momento de destempero, algo assim. Então o chakra do coração é uma conexão muito maior com o sentimento para dentro de si. Você quer o que você acredita, não o que o outro está falando para você. Sou eu, Sam. Não reconhece mais o Sam? Eu não posso fazer isso, Sam. Eu sei. Tá tudo errado. Nós nem deveríamos estar aqui. Mas estamos. Então você viu aí que a relação do Sam com o Frodo é de conexão pura, né? Ele não quer de jeito nenhum largar o Frodo e deixar o Frodo sozinho nessa jornada. Então é muito comum o pesar também ser um sentimento desse chakra, porque o pesar é justamente aquilo de não ter conseguido fazer tudo que precisava ser feito, né? Ele não acha que o que ele faz é o suficiente, ele se doa demais. Então é comum que o pesar apareça de vez em quando na narrativa. O 5º é o chakra da garganta. É o chakra que vai despertar no personagem uma oralidade. Ele vai ter uma capacidade de convencimento muito grande. Ele vai ser um líder nato. Geralmente esse chakra ele é desenvolvido nos políticos, nas trajetórias de políticos e narrativas, porque ele é muito capaz de convencer pessoas a seguir seus sonhos ou a seguir o que ele acha que é o certo. Então esse chakra tem essa característica de ser um personagem que as pessoas ouvem, que as massas vão ouvir. O fato do chakra ser o chakra da garganta faz com que ele desperte nas outras pessoas aquela curiosidade pela oralidade daquela pessoa, a capacidade de realmente virar qualquer jogo. A partir da fala, a partir da vontade dele de convencimento, ele consegue trazer para dentro de si uma nova perspectiva para a narrativa, um novo olhar, ele consegue virar o jogo falando, e nem sempre, às vezes, é um personagem com muito poder na narrativa. Ele pode surgir num movimento social muito ainda no começo, com vários desafios, mas ele, pelo poder da fala, vai emergindo na narrativa, vai crescendo, porque ele é contagiante mesmo. A gente vai usar como exemplo o filme do Star Wars, a personagem Leia. Ela tem muito poder nessa narrativa, mas o poder dela está concentrado muito mais no poder de convencimento, né? Na palavra. Ela consegue fazer com que as pessoas escutem o que ela fala e tomem a decisão correta que ela apresenta, né? Ela é muito sóbria ao apresentar suas ideias, ela é muito tranquila e confiante que o que ela está pensando vai ser o melhor. Então a forma como ela se apresenta para a narrativa é de um poder muito grande, né? Ela consegue conquistar o que ela quer pelas palavras, né? Num universo como Star Wars, por exemplo, onde tem Jedi super poderosos e com controle da força, com outros tipos de poder, a Leia consegue se destacar pela oralidade, pela capacidade de liderança, né? Por onde ela vai, ela consegue deixar o rastro ali de pessoas que admiram ela pelo que ela apresenta, pelo que ela coloca pra fora. Vamos dar uma olhadinha. Governador Tarkin?
Eu já esperava encontrá-lo segurando Vader pela coleira. Eu reconheci o seu fedor assim que me trouxeram a bordo. Graciosa até o fim. Você não imagina o quanto eu sofri para assinar a sua sentença de morte. Mas que coragem a sua assumir tanta responsabilidade. Princesa Leia, antes da sua execução, eu gostaria que fosse minha convidada de honra na cerimônia inaugural desta estação. Nenhum sistema estelar ousará agora se opor ao Imperador. Quanto mais você apertar a mão, mais sistemas estelares você perderá. Não antes de demonstrarmos o poder desta estação. De certo modo, você determinou a escolha do planeta que será destruído primeiro. Já que não resolve nos revelar a localização da base rebelde, eu escolhi para testar o poder destrutivo desta estação o seu planeta natal, Alderaan. A gente viu ali que o poder dela de falar, de colocar pra fora, funciona muito na narrativa. As pessoas acreditam no que ela fala, confiam no que ela fala. O personagem nem sempre vai usar esse poder dele da oralidade pra fazer o bem. Ele também pode usar pra fazer o mal, né? Ele também pode mentir, por exemplo. A mentira é muito comum nesse chakra da oralidade. Ele vai ter esse poder de convencimento e ele às vezes tenta de tudo, inclusive a mentira. Tem um filme que tem um personagem do chakra da garganta muito desenvolvido também, que é o personagem do Por um Fio, o filme com Colin Farrell. É muito legal esse filme, dá uma olhadinha. Ele tem esse poder de convencimento, mas ele não vai pelo caminho da Leia. Ele usa a mentira, né? Ele mente mesmo, na cara dura, para conseguir o que ele quer. Ele especula com as pessoas, é muito diferente. Mas é o chakra da garganta desenvolvido. A frieza é muito comum nesse chakra, é um sentimento muito comum, porque eles conseguem falar alguma coisa de forma muito dura e não se importar muito com o que a outra pessoa vai pensar. É algo muito preto no branco, vamos dizer assim. Ele fala mesmo e não quer saber o que vai acontecer. No caso da mentira, por exemplo, ele já sabe qual o sentimento que a pessoa vai ter quando falar aquela mentira, aquela falsidade ali, e ele consegue usar isso a favor dele. Agora a gente vai falar do chakra frontal, que é o 6º chakra aí no desenvolvimento do ser humano. Esse chakra, ele é o chakra da mente, vamos colocar assim. É um chakra que o personagem é inteligente pra caramba, o personagem usa a sua inteligência para ver o mundo de uma forma diferente. A partir da sua inteligência, da sua capacidade de enxergar lá na frente, ele consegue ter uma outra perspectiva que nem sempre o ambiente dele está tendo, né? A gente vê isso no The Big Bang Theory, por exemplo, com o personagem do Sheldon. Ele é um personagem que, colocado ali naquele ambiente, mesmo entre os gênios, ele tem uma perspectiva diferente. Ele é um personagem completamente inserido aí nesse chakra, o chakra frontal, né? A mente dele é muito mais ativa do que o resto do corpo. Então as próprias questões que apresentam para ele, as próprias coisas que vão sendo desafiadas, os próprios desafios que os amigos apresentam para ele, sempre vai ser algo não tão claro para ele. Socialmente falando, ele tem dificuldade, né? É um personagem que não tem muito essa coisa do social ativo, né? Ele acaba atrapalhando-se, inclusive, nas relações. Ele não consegue muito saber realmente o que a pessoa está sentindo. Ele não domina o ambiente social. Ele domina o ambiente intelectual, o ambiente acadêmico. Ele domina, às vezes, até o seu próprio mundo, né? Ele consegue muito se fechar. A gente tem também outros exemplos, por exemplo, naquele filme A Teoria de Tudo, onde a gente conta a história do Stephen Hawking. Tem essa coisa dele se fechar no universo porque ele acredita que o que ele está propondo é completamente diferente de tudo que já foi visto. Então, essa confiança no seu intelecto, no seu próprio aprendizado é muito maior. Aqui a gente vai usar um exemplo mais divertido do que esses dois que eu falei, de uma personagem que eu adoro, que é a Hermione do Harry Potter. Ela tem muito esse chakra frontal desenvolvido. Inclusive as questões sociais atrapalham ela no início da relação do Harry com o Rony, e ela acaba sendo um destaque por isso, por ser aquela que sabe demais. Ah, está fazendo magia? Essa eu quero ver. Sol, margaridas, amarelo maduro, torna amarelo esse rato burro. Tem certeza de que isso é mesmo um feitiço? Parece que não é muito bom, não é? É claro que eu só tentei fazer alguns simples sozinha. E não tive problema. Por exemplo, óculos reparo. Bem melhor, não acha? Nossa, você é Harry Potter. Sou Hermione Granger. E você é? Ron Weasley. Prazer. Vão colocar logo suas vestes. Eu acho que já estamos chegando.
Então a gente viu aí que o ambiente social para ela não é tão comum quanto pro Harry e pro Rony, né? Ela tem dificuldade ali de se inserir, mas o cérebro dela é muito desenvolvido, ela é uma bruxa muito inteligente, ela escuta isso várias e várias vezes ao longo dos filmes. Então essa capacidade dela é diferenciada, é reconhecida na narrativa, e isso traz prejuízos para a personagem. A personagem, além claro, da dificuldade social, ela também tem outra coisa, ela odeia magoar as pessoas, porque ela não sabe muito bem o que ela está fazendo, às vezes ela erra sem saber. Então isso faz com que ela sinta muito, né? Ela quer o bem dos outros, ela sempre vai colocar o bem dos outros também em primeiro lugar, porque ela não quer fazer mal a ninguém, na verdade ela quer fazer só o bem. Só que às vezes ela erra, às vezes ela acaba cometendo ali alguma injustiça, a pessoa, vamos dizer, numa situação de disputa de argumento, ela vai ganhar da pessoa com muito mais propriedade e aquilo vai diminuir a pessoa perante o ambiente social. Isso pode machucar a personagem que foi desenvolvida aí nesse chakra. Diminuir os outros com o intelecto dela não é o intuito de quem tem o chakra frontal desenvolvido. De verdade, não. É simplesmente fazer o bem com aquela capacidade que ela tem. Então a solidão é um sentimento comum desse chakra. A Hermione muitas vezes na narrativa do Harry Potter ela se isola. Ela fica sozinha, inclusive no primeiro confronto que eles têm ali, vamos dizer, com uma criatura mágica, é originária de um isolamento da Hermione. Ela vai pro banheiro chorar porque ela escuta alguém falando mal dela, enfim, porque realmente ela não tem esse trato social, então as pessoas acabam comentando, e acho que até o Rony que fala, e ela sente isso, vai se isolar no banheiro e se coloca em risco, e lá os meninos vão ajudar ela. Mas no sentido geral da personagem, a solidão acaba aparecendo muitas vezes, porque ela está sozinha nesse universo onde ela sabe mais. Tem outros personagens, por exemplo, o Visão da Marvel, é um personagem desenvolvido completamente pelo chakra frontal. Ele, inclusive, não sabe muito, né, interagir socialmente, ele vai aprendendo conforme as coisas vão acontecendo, porque o que ele tem é só o poder, a inteligência, o intelecto dele. O último chakra, o sétimo chakra, é o chakra coronário. É o chakra que vai dar essa áurea de, vamos dizer, ser místico ao nosso personagem. A gente tem inúmeros exemplos também. É um personagem que detém o saber da narrativa, né? Ele consegue ter muito mais conhecimento do que ele mostra na narrativa, né? A gente acaba colocando nesse personagem muitas camadas até chegar a ele. Não é fácil, é um personagem que é difícil de acesso. Ele é um personagem com uma complexidade muito maior do que os outros personagens, porque geralmente ele viveu mais aquela narrativa. Na jornada do herói ele aparece muito na figura do mestre, né? Essa coisa entre o espiritual e o carnal, o mundo que está além da gente e o mundo que a gente conhece. Esse personagem flutua entre essas duas camadas e consegue trazer para a narrativa um conhecimento diferenciado. E a gente vê muito isso em filmes de aventura fantástica, com magia, né? O personagem do bruxo, do mago, essas coisas todas e tal. Mas hoje a gente vai usar um personagem um pouco não convencional dentro desse universo, mas que é fácil de identificar o chakra coronário, que é o personagem do Oráculo no filme do Matrix. A gente vê bem ali. Ele precisa entrar num universo, ele vai por umas portas, ele consegue acessar aquele vamos dizer, ser místico naquela narrativa, descobrir mais sobre a narrativa a partir daquele ser, mas não é uma coisa que ele pode fazer o tempo todo, né? Não é um acesso que ele tem o tempo todo a esse ser de outro mundo, vamos dizer assim. Lembra de como você era na primeira vez que nos vimos? Nervoso como um besourinho. Agora, veja só. Você me surpreendeu e ainda me surpreende. Você me surpreendeu um pouco também. Espero ter ajudado. Você me ajudou a chegar aqui, mas a questão é por quê? Qual o motivo disso? Qual será o resultado? Eu não sei. Você não sabe ou não quer dizer? Eu já lhe disse. Ninguém pode ver além de uma escolha que não compreende. Ninguém mesmo. Que escolha? Não importa. É minha escolha. Eu tenho que fazer a minha, assim como você a sua. E isso inclui o que me contar e o que não me contar? Claro que não. Então por que não me contou sobre o arquiteto? Por que não me contou sobre Zion e sobre os outros? Por que não me contou a verdade? Porque não era a hora de você saber. Quem decidiu que não era a hora? Você sabe quem. Fui eu. Então acho que é hora de eu saber algumas coisas a mais. Eu também acho. Então a gente viu aí que essa relação com o Neo, o Oráculo tem a relação com o Neo muito mais de aprendizado. O Neo, ele tá ali para escutar muito mais do que para falar. Ele é provocado a falar muitas vezes, mas ele tá ali para aprender.
sobre um universo que ele não ainda domina. Ele vai dominar, ele vai ser o cara, ele vai ser o escolhido. Mas naquele momento ele precisa do oráculo, ele precisa de todo o conhecimento místico que o oráculo tem sobre os limites daquele universo da Matrix. Então isso faz com que o personagem seja um personagem um pouco mais isolado da narrativa. E aí eu não estou falando de solidão como o Chakra anterior. Eu estou falando realmente de difícil acesso. Não um personagem que aparece o tempo inteiro, nem um personagem que oferece essas ajudas o tempo inteiro. O desapego é um sentimento muito comum nesse personagem. Ele não está muito preocupado com as coisas mundanas, porque ele já tem um outro olhar, ele já está em um outro momento da vida dele. Mas, ao mesmo tempo, ele tem o objetivo ainda de ajudar, de fazer o bem, por compartilhar aquele conhecimento místico e espiritual com os personagens que vão dar de encontro com ele. Então esse foi a criação dos personagens a partir dos chakras. Se você gostou, me avisa, me deixa saber, porque aí eu posso pensar em outros conteúdos como esse pra você, tá? Deixa o like aí, compartilha, faz o que você quiser, mas participa e interage com a gente. Valeu e até a próxima!